ela está aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. Para ficar mais perto para a gente ouvir. Tá em 2 Samuel, capítulo. Tá aparecendo? Tá, entendi. Sorte. 2 Samuel, capítulo 21. Chegamos. Ok. E ela fala sobre uma mulher que eu acho que a maioria de vocês, tenho absoluta certeza, a maioria de vocês não conhece a história dessa mulher. Ela é mais uma pessoa simples, uma pessoa comum entre aspas, tá? Porque normalmente quando a Bíblia ela traz o nome da pessoa e o nome do pai da pessoa, é porque essa pessoa ela tinha uma importância. Então, segundo estudiosos, eles acreditam que ela provavelmente era uma princesa que foi entregue para o rei Saul. Uma pessoa simples no sentido que você não tem muito da história dela, mas um momento difícil, um momento trágico na vida de qualquer ser humano é capaz de revelar a força e o interior, aquilo que a pessoa carrega no interior, seja o negativo ou a nobreza. Vamos lá, vamos ler. Versículo 20, aliás, capítulo 21, a partir do versículo 1. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, os filhos de Israel que tinham jurado poupá-los pelo Senhor. Procurou destruí-los, porém Saul procurou destruí-los no zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Tá bom, vamos meditar um pouco nisso daqui. Aqui traz uma história marcante que aconteceu mais de 400 anos atrás desse episódio que está sendo narrado aqui, que nós estamos estudando, entendeu? O que aconteceu há 400 anos atrás tem tudo a ver com o que nós acabamos de ler. Há quase 500 anos, há pouco mais de 400 anos atrás, antes do nascimento, antes do reinado de Davi, está escrito lá em Josué capítulo 9, que o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, saíram engolindo a terra, como diz a Bíblia, né? Saíram destruindo todas as nações pela sua frente, tomando posse. E entre os nomes que o Senhor entregou para que eles pudessem se apossar e destruir as terras, estava Canaã, estava os gibeonitas. Porém, os gibeonitas, eles ouviram falar do Senhor, ouviram falar do poder de Deus e como Deus, com mão forte, tirou o povo do Egito, destruindo assim o exército poderoso de Faraó. Por medo, eles armaram uma estratagema, se prepararam para ir falar com Josué e os anciões de Israel. O que aconteceu? Quando eles chegaram até a presença de Josué e os anciões, eles estavam com uma aparência de cansados, só que tudo a armação. Pegaram o pão e deixaram o pão por dias ali, pão dormido, pão endureceu, pão envelheceu, isso lá na casa deles. Pegaram roupas, sujaram, rasgaram, deixaram as roupas mesmo bem, com aparência de velha, sandálias, e se apresentaram a Josué dizendo que eles estavam vindo de uma terra muito distante e queriam fazer aliança
com os israelitas, porque eles ouviram falar do Senhor. A forma como eles se apresentaram indicava que eles estavam falando a verdade, e eles falaram com firmeza. A voz, a colocação, a forma como se expressavam, a aparência, a roupa, o pão, o calçado, não deixava duvidar. Aí eu me lembro, daquele versículo que diz: há caminhos ao homem que parece direito, e eles parece direito, mas no final é caminho de morte. Então Josué e os anciões fizeram aliança com este homem sem consultar. Deixa eu colocar Josué, porque na época Josué era o líder. Josué fez aliança com moradores de Canaã, com os gibeonitas, sem consultar ao Senhor, porque tudo indicava que estava tudo certo, que eles estavam falando a verdade. Fizeram aliança. Tudo aquilo que você promete tem peso. Toda aliança que você faz diante do Senhor tem peso e não pode ser desfeita de forma irrefletida, leviana. E isso envolve qualquer aliança, aliança de sociedade, mas principalmente aliança de casamento. Então não dá para você entrar numa aliança sem consultar o Senhor, tá? Repetindo, não dá para você entrar numa aliança, principalmente se ela for uma aliança importante, não dá para você... Não, deixa eu corrigir. Não é principalmente se ela for uma aliança importante. Não dá para você fazer qualquer tipo de aliança sem consultar o Senhor. Se a pessoa quer ter sucesso na vida, tudo aquilo que ela for fazer, ela precisa consultar o Senhor. Salomão fala isso, Coloca o Senhor diante de tudo, coloca o Senhor em tudo que você fizer, coloca o Senhor em tudo que você fizer. Então, eles fizeram essa aliança. Aliança feita, deram a palavra. E qual foi essa aliança? Qual foi a palavra? De proteger, de preservar a vida dos gibeonitas. Preservar a vida dos gibeonitas. Só que passaram-se anos, os gibeonitas começaram a viver ali no meio do povo de Israel. O povo de Israel passaram pela terra de Canaã, destruindo os inimigos, tomando posse, passaram pela terra de Ai, a cidade de Ai, a cidade de Jericó. Como mais na frente, com a diferença, se eu não me engano, de 2 dias, eles chegaram na terra dos gibeonitas, que eles fizeram aliança porque eles garantiram que eles eram de uma terra muito distante. Com 2 dias eles chegam na terra dos gibeonitas e percebem, eles ficam sabendo ali que eles foram enganados, mas já tinham dado a palavra, já tinham feito a aliança feita. E a aliança foi de preservar os gibeonitas. Eles preservaram os gibeonitas, porém eles disseram: nós damos a nossa palavra que nós não iremos destruir vocês, preservar a vida de vocês, mas vocês vão ser nossos escravos. Então os gibeonitas começaram a morar, a viver entre o povo de Israel e a servir o povo de Israel. E nesse servir era uma convivência pacífica, e muitos deles até se converteram, porque carregavam água para o templo, porque viviam no meio de povo de fé. Então era uma convivência pacífica, estava tudo em paz, estava tudo bem, não era para ter feito aliança, mas já fizeram. Quando veio Saul, o reinado de Saul, 400 anos depois, Saul, sabendo que aqueles que estavam ali servindo o povo de Israel não era do povo de Israel, mas era do povo de Canaã, era povos estrangeiros. Então, por um zelo, e tem muita gente que por zelo pela obra de Deus, zelo pela palavra de Deus, zelo pelas coisas do Senhor, acaba fazendo coisas que não têm a aprovação de Deus. Então tem que ter muito cuidado com o zelo. Tem zelo, irmãos, que não vale a pena. O zelo que vale a pena é como Jesus, zelo. Ele fala quando ele entra no templo e ele chicoteia os mercadantes, os comerciantes, e os discípulos se lembraram
no versículo que dizia: o zelo pela casa do Senhor me consome. Mas tem Davi, né, Saul, por zelo, o povo de Deus, o povo de Israel, ele começou a programar e a executar um genocídio. Genocídio é quando você quer destruir totalmente uma nação, um povo, uma raça. Então ele começou do nada, sem motivo algum, ele começou a fazer um genocídio. E você vai acompanhar aqui comigo que fica muito claro que Saul estava na companhia dos seus filhos. O que a gente não vai encontrar na Bíblia é quando isso ocorreu. A Bíblia garante que ocorreu, que Saul, ele tentou com os filhos fazer um genocídio, mas não sabemos exatamente quando, ele e os seus filhos. E agora, Davi, ele se encontra diante de uma decisão muito difícil. Porque acontece uma crise em Israel. Israel está passando por uma fome onde não há colheita, onde as pessoas não estão desenvolvendo, não tem comida, não tem comércio, as coisas estão ficando muito difíceis por 3 anos de uma crise extrema. Não era comum. Ao cabo de 3 anos, Davi vai consultar o Senhor. Eu fico admirada como Deus, ele é perfeito, porque ele acha de executar a justiça, o juízo, prefiro dizer a vingança, porque ele é vingador, e ele fala isso, né? A mim pertence a vingança. Saul tentou fazer um genocídio, Saul morreu. 30 anos depois que Saul morreu, Deus começa a executar vingança. Tem gente que é tão tola que ela deixa de acreditar na lei da semeadura. Tudo aquilo que você fizer tem consequências. Tem consequências. Inclusive, o fato de você fazer uma aliança e quebrar essa aliança de forma leviana também tem consequências, tá? Também tem consequências. E aí, Deus, ele não executa a vingança na época de Saul, porque Saul tá louco, tá sem juízo, não ia adiantar, né? Então ele faz isso na época de Davi, porque Davi sim é um homem preparado para lidar com a situação. Então Davi, ele vai procurar Deus, consultar Deus e perguntar por que aquilo está acontecendo, por que aquela crise está acontecendo. E Deus responde a Davi dizendo que Saul tentou fazer genocídio com os gibeonitas. Você está vendo? E aí, versículo 3. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata, nem ouro, nem temos questão com Saul. Deixa eu voltar aqui. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que eu vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados e que pudéssemos, sem que pudéssemos resistir e subsistir em limite algum de Israel, e de seus filhos, se nos deis 7 homens para que o enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu vos darei. Deixa eu comentar com vocês, tá?
E ele, quando Davi chama os gibeonitas, o que vocês querem que eu faça para que vocês abençoem o povo do Senhor? E aí, eles vão trazer para Davi o que está na lei de Deus em Números 35, versículo 33, o capítulo 35 de Números, na verdade, em vários versículos fala isso, né? Que a pessoa teria que pagar com a vida dela, quando tivesse uma morte quando ela matasse alguém. Então ele traz para Davi aquilo, e aí eu trago você para imaginar que situação difícil. Não foi fácil, tá? Que situação difícil que Davi se encontra. Porque agora Davi ele tem que tomar uma decisão. Os gibeonitas, eles não querem prata, eles não querem ouro. O que eles querem é que da família de Saul, da família daquele que tentou acabar com eles, seja entregue 7 homens para ser enforcado em Gibeá de Saul. Enforcados, como eles dizem, né, ao Senhor. Que situação difícil, porém Davi ele toma a decisão certa e ele diz: eu vos darei. Vamos lá. 7. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Deixa eu comentar isso aqui rapidinho. Ele não entrega Mefibosete, que é neto de Saul, filho de Jonatas, porque ele fez uma aliança com Jonatas a respeito da casa de Jonatas. Então ele não entrega Mefibosete. Você vai ver que aqui ele entrega Mefibosete, não é esse, é um outro Mefibosete. Acho que vai ficar bem claro aqui quando a gente ler agora. 8. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido com Saul, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e a Mefibosete, como também as 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Bezilai, Melatita. Então ele pega Mefibosete, que é filho de Saul com Rispa, não é filho de Jonatas, mas é filho de Saul com Rispa, e Armone. E pega também os 5 filhos de Merabe. Você imagina o que é você ver os seus filhos sendo tirados de casa pelos soldados, sabendo que eles não vão mais voltar, que eles serão mortos, pior, que eles serão enforcados? Olha essa pergunta que eu vou te fazer, e eu vou te fazer de novo, tá? Você faz ideia o que é os soldados do reino pegarem seus filhos e sair levando de casa para serem enforcados? Que situação! A gente só vai encontrar o nome de Merabe aqui, quando a gente acabou de ler, não se encontra mais. Então, acredita-se, e eu também tenho essa convicção muito clara no meu coração de que Merabe já havia falecido, e provavelmente esses 5 filhos de Merabe talvez tenham sido cuidados pela Mical, irmã de Merabe. Motivos é que não tem nenhuma menção de Merabe numa situação como essa. Não menciona Merabe. E eu acredito, irmãos, que o fato desses filhos de Merabe terem morrido, de Merabe ter morrido antes disso acontecer, foi graça, misericórdia de Deus, de Merabe não estar viva nesse momento para ver 5 filhos serem levados para enforcamento. Então, existe essa certeza, né, no coração de alguns estudiosos, no meu também, de que Merabe já havia
morrido. Então pega-se esses 7 e levam para ser enforcado. Versículo, acho que é 8. 9. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos no dia da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. No mesmo dia e na mesma hora enforcaram 7 da casa de Saul, 2 filhos de Rispa, concubina de Saul, e 5 filhos de Merabe. Que situação, né? 10. Então Rispa, filha de Aiá, deixa eu comentar uma coisa, você vê que sempre fala o nome do pai, né? É o que dá uma importância a mais para Rispa, que ela provavelmente era nobre. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo à noite. Meu Deus do céu, quanto ensinamento. Quanto ensinamento. Então ela pega um pano de saco, ela pode levar um tapete persa. Ela é da casa do rei, ela é nobre, ela podia muito bem pegar um tapete persa e levar, e estender sobre uma penha. É mais confortável, né? É mais confortável. Se faz ideia de como está o coração dessa mãe? Mas ela pega um pano grosseiro, e um estudioso da Bíblia comenta uma coisa que eu acho que ele está certo. Ele acredita que ela pegou esse pano grosseiro exatamente para que servisse de cama durante o dia, de cama durante a noite, e durante o dia como como se diz? A pessoa fica ali debaixo. Uma tenda, né? Uma tenda. Só que ela pega esse pano grosseiro não apenas para ele proteger ela durante o dia, o sol extremo, mas também como símbolo de humilhação. Porque o pano grosseiro, o pano de saco, era para simbolizar humilhação. Acho que a pessoa estava se humilhando perante o Senhor, triste, coração entristecido diante de Deus. E eu trago você nesse momento para a gente refletir sobre essa situação. Ela chega e coloca esse pano sobre uma pedra em abril, e ela fica em média 6 meses. Eu tento imaginar, mas eu não consigo. Eu já li essa mensagem várias vezes, e aqui mesmo eu já preguei ela, acredito, por 2 vezes. E hoje, um pouco antes de começar aqui, eu fui novamente ler. Enquanto eu estava lendo, eu ficava imaginando Rispa, mas eu não consigo ter essa imagem real de uma mulher diante dos filhos em decomposição a cada dia, com seus corpos ali em decomposição, vendo aquela cena, a tristeza, o coração dela como estava. E ela pega uma espécie de vara, de cajado, e durante o dia ela enxota as aves. Afinal de contas, tem 7 corpos ali se decompondo. As aves não querem se chegar. Eu falo para você, diante de Deus, eu tento imaginar, mas eu não consigo. Eu tenho para mim
que houve momentos em que ela ficou muito cansada, enxotando as aves de rapina, os urubus. As aves querem se chegar porque ali tem 7 corpos em decomposição. E provavelmente ela teve que lutar muito para enxotar as aves. E durante a noite, alguma fera tentou se aproximar, porque depois que eles foram enforcados, fizeram algo errado, né? Os corpos teriam que, quando chegasse de tardezinha, os corpos teriam que ser retirados do madeiro, mas os corpos dos 7 ficou ali exposto no madeiro. E ela ali, à noite, será que alguma fera tentou se aproximar e se alimentar? E à noite ela não teve medo das feras. Quantas vezes ela deve ter dormido mal? Quantas noites sem dormir? A situação de Rispa é muito parecida com a situação de algumas mães hoje em dia. Sofrimento extremo. Sofrimento extremo. Ai, tem muita coisa ainda pra gente aprender aqui, tá? Mas você conseguiu entender comigo, né? Imaginar essa mulher vendo os filhos que ela, eu não digo amou, mas que ela ama, mesmo ali. Por isso a mãe de cadáveres. São cadáveres, mas ela é mãe. Que está exposto no madeiro, são cadáveres, mas ela é mãe. Mas por que ela protege? Porque ela quer, ela se humilha diante de Deus e ela quer, no mínimo, um enterro digno para os seus filhos. Esse é o desejo do coração dela. Velar, enterrar, oferecer aos seus filhos um túmulo digno. É isso que ela quer. Vamos lá. Deixa eu repetir uma coisa aqui que eu falei no começo. A Rispa comum. Você não vê muita aparição de Rispa. A Bíblia fala muito de Rispa, mas o que aconteceu com ela acontece com todos nós. E você que é de Deus, momentos extremos, momentos dificílimos, o sofrimento, quando ele é grande, ele externa, às vezes, exatamente quem uma pessoa é, a força que ela tem e a nobreza que ela carrega. E aí você vê uma mulher comum, que a Bíblia não fala muito dela, mas você vê nesse momento aqui uma mulher mostrando a sua força. É interessante isso, né? Porque é na hora da dificuldade que a pessoa, muitas das vezes a gente diz assim: ah, se acontecer comigo eu não vou aguentar. Ah, se eu passar por isso eu tenho certeza que eu não tenho essa capacidade. Deus nunca vai deixar porque eu não consigo, eu não posso, eu jamais poderia suportar tal coisa. E é muito interessante que Deus, o nosso Deus, nós que servimos a Deus, Ele nunca prepara os seus servos de véspera. Mas na hora que você precisa suportar o insuportável, a força de Deus sempre está ali contigo, e isso é muito bacana, é muito legal. Boa noite, já deu uma boa noite? Já compartilhou? Porque tem pessoas que vão ser abençoadas com essa palavra. Quem chegou? Que é a Alessandra Matos. Alessandra, minha querida, te amo. Elzilu Torres. Mãe Elzilu, que bom que a senhora está aí, irmã Elzilu. Daniel. Maria Oliveira. A Maria Oliveira, bem-vinda, minha querida. Cláudia Dias. A Cláudia, acabou de sair daqui. Valdo Silva. Valdo, bem-vindo, meu amigo. A Miriam, coraçãozinho. Raimunda Mello. Obreira Raimunda Mello. E Obreira Branca. Obreira Branca certamente está do lado da Betânia.
Você que está chegando, dá uma boa noite, compartilha. Se você tem alguma mãe que está precisando de estímulo, de coragem, marca ela também, tá? Marca ela aí para ela vir assistir a live. Joga no grupo, você participa, joga no grupo da família. Ok. Você vê, irmãos, que Deus, ele fala no livro de Romanos capítulo 12, versículo 19: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. O tempo passa, mas Deus, ele sempre faz justiça. Deus, ele faz justiça. Passaram-se 30 anos, mas Deus está vingando os gibeonitas. Vingando os gibeonitas. Como eu disse para vocês, era um povo que vivia ali pacífico e muitos até se converteram. Servia o povo de Deus, servia no templo. Só passar para outra pauta, só repetir mais uma coisa aqui, que eu fiz questão de fazer um asterisco aqui. Alianças registradas, todas as alianças são, nós que somos de Deus, pois é, todas as alianças são registradas diante de Deus, tem peso e compromisso, e não pode ser desfeita de forma imprudente. Se uma qualquer palavra que você rompe, uma palavra empenhada, tem consequências. Então Rispa estava ali, vendo os filhos dela se decompondo diante dela a cada dia. Os cadáveres se decompunham, mas ela queria apenas um enterro digno. E tem muitas mães. Interessante é que ela fica ali por cerca de 6 meses. Ela começa ali pelo mês de abril e ela fica ali pela média de 6 meses sozinha. Imagina a luta dessa mulher, o sofrimento dessa mulher. Ela fica sozinha, mas ela está lá lutando. Ela está ali lutando. E tem muitas mães que estão assim, como Rispa. Você pensa que é fácil? Você que serve a Deus, você que serve a Deus, que tem uma visão espiritual, você cujo Senhor já iluminou os olhos do teu coração, você sabe o que é certo, você sabe o que é correto, você sabe a respeito da vida e da morte, da vida eterna e da morte eterna, da vida eterna e da vergonha eterna. Você que já tem, Deus abriu os teus olhos. Pensa que é fácil para uma mãe ver os filhos na morte, mortos em seus delitos? Quantas mães estão sofrendo, porque os filhos estão mortos em seus pecados, vícios, prostituição. Alguns filhos estão sim em adultério, promiscuidade, orgia, homossexualidade. Sim, eu estou falando a respeito dessas coisas. Essa live aqui é para falar de Deus, para falar da palavra de Deus. Se você não gosta da palavra de Deus, você pode passar adiante, tá? Vai procurar a dancinha do TikTok. Mães que estão orando e chorando e lutando e sofrendo porque os seus filhos estão mortos em seus pecados. Mortos. Tem vida, não tem vida com Deus. É balada, é orgia, é bebedeira. E essas coisas deixam as mães muito tristes. Algumas, por causa desses acontecimentos e às vezes por causa das drogas, né, os vícios das drogas, perderam a sua paz, perderam a sua tranquilidade e às vezes até o sono. Não é fácil não, tá? Algumas perderam até o sono. Eu achei uma frase, o nome dela é Teresa Tete. Eu achei essa frase muito forte. Vê se você concorda. Ela diz assim, olha, que frase forte. Ela assim: o amor de mãe não se esgota nem quando os filhos decidem trilhar caminhos tortuosos
que transformam a sua paz em aflição. E aí, legal, né? O amor de uma mãe não se esgota, mesmo quando seus filhos... E Rispa é uma prova disso. Os filhos dela estavam ali porque eles, de acordo com o que a narração diz, participaram da tentativa de genocídio. Eles participaram dessa atrocidade, desse pecado. Mas, apesar da escolha deles, apesar do erro deles, daquilo que eles fizeram, ela está ali, cuidando, amando, demonstrando o seu amor. São cadáveres, mas ela está cuidando. Ela está cuidando. Ela não quer que eles morram comidos por feras. Ela quer dar um enterro digno aos seus filhos. Então, acredita-se que Arnone, Mefibosete e os filhos de Merab, sim, eles participaram, sim. Você já conhece um ditado que diz que filho feio não tem pai? Já ouviu esse ditado? O pessoal por aí fala, né? Que filho feio não tem pai. Né? Foi isso que rolou ali bom. Foi. Eu lembrei. Foi na hora da palavra, não, foi na hora da oração que foi. Eu enrolei a língua aqui igual a Bruna. Tem um ditado que diz que filho feio não tem pai. Tem mãe, né? Você sabe que em maioria. Vou te dar um exemplo claro, né? Você passa na frente do presídio em dias de visita, pouco se vê pais. Se vê um pai ali e outro pai ali. Agora a mãe tem muitas. E é um amor incondicional. Incondicional. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para ler. Tem. Deixa eu pegar aqui o 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu a água do céu e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi, eu particularmente acho que demorou muito falarem para Davi, né? Mas foi dito a Davi, uma hora acontece. Foi dito a Davi, cadê Jesus? O que fizera Rispa. Então Davi tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-seá, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Giboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, enterraram os ossos de Saul e Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. E Rispa, ela conseguiu. Isso foi meu celular. Rispa, quem está mandando mensagem pelo Messenger? Eu já falei que não é para mandar mensagem pelo Messenger, vocês... Rispa, ela conseguiu, irmãos, que coisa maravilhosa. O coração dela, apesar da dor do luto, do sofrimento do luto, ela está ali e ela quer, pela misericórdia de Deus, que os filhos dela tenham um enterro digno. Até que a notícia chega ao rei e o rei se compadece do que fizera Rispa. Falaram para o rei o que ela fez
E ele se compadece mais do que tirar os corpos que já estavam em estado. Nossa, imagino que só afinal de contas são 6 meses, irmão. 6 meses. Então, além de tirar aqueles corpos ali para dar o enterro digno, ainda trazem os outros corpos, o corpo de Jonatas, o corpo de Saul. Então, não foi só para os filhos dela. Saul, Jonatas, os 7 enforcados, todos eles acabaram tendo um enterro digno na sepultura em Benjamim, do pai de Saul. Do pai de Saul. Ela conseguiu. O rei se compadeceu dela. E tem muitas, e eu já estou finalizando. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, já aproveita, porque eu estou finalizando. E tem muitas mães, e precisa que seja assim, tá? Fazer algumas perguntas aqui. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui para vocês. Em nome de Jesus. Você paga o preço? Aliás, primeiro, cadê teus filhos? Cadê teus filhos? Cadê o teu filho? Cadê tua filha? Mãe, você que está me ouvindo agora, cadê tua filha? Cadê o teu filho? Tua filha está, digamos, no celular sempre, mexe muito. Que tipo de situação? O que ela está fazendo lá? O que ela está fazendo por lá? Cadê o teu filho? Cadê os teus filhos? O que eles estão fazendo agora e como eles estão agora? Você tem filhos mortos no pecado, mortos em seu delito, sem vida com Deus? Você está pagando preço? Mãe, você está pagando preço? Porque, olha, tem muita mãe que não paga o preço. Ai, fica triste porque o filho é um viciado. Fica triste porque o filho entrou nas drogas, ó. Fica triste porque o filho é só orgia, é uma bebedeira. Fica triste, mas ela não faz nada. E algumas é porque não tem ninguém para ir com ela para a igreja. Tem uma companhia, não tem ninguém para incentivar. Se pelo menos passasse algumas amigas na porta da casa dela, dissesse vamos, se alguém chegar para conversar. Rispa estava sozinha. Rispa estava sozinha. Lute você pelos teus filhos. Você sabe o valor da lágrima de uma mãe? Você sabe? Se você ama os teus filhos, luta por eles, paga o preço, chora por eles, dobra os joelhos por eles, ora por eles, clama a Deus por eles, jejua por eles, faz propósito por eles, faz campanha por eles, faz propósito, luta pelos teus filhos, luta. Não abre mão dos teus filhos. Não abre mão, você não precisa de A, de B, do incentivo do marido, da irmã. Não. Rispa estava sozinha e olha, que ela estava sozinha no relento, enfrentando feras, que cansativo para aquela mulher, com aquela vara, enxotando as aves de rapina dos seus filhos. Lógico que não apenas de Armone e Mefibosete, mas também dos 5 filhos de Merab. E ela estava ali lutando com as feras. Você paga o preço como mãe, e mãe que tem um amor incondicional, paga o preço pelos teus filhos. Luta pelos teus filhos. Luta.
deixa eu dar uma referência, de acordo com a lei de Deus, os corpos não podiam ficar ali expostos, tá? Tinha que ser retirado. Está lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e versículo 23. E o rei ouviu e se compadeceu. Uma hora, olha, Davi é aquele homem que amava a Deus, tinha desejo sincero de agradar a Deus, falhou miseravelmente, mas tinha um desejo de agradar a Deus. Mas estou falando de um homem. Quanto mais o rei do céu, você, mãe, luta, tá lá, chora uma noite, acorda na outra noite, na madrugada para orar, na outra faz jejum, todo o teu sacrifício, toda a tua luta, todas as tuas lágrimas, todos os teus propósitos, todos os jejuns que você está fazendo, vai chegar no ouvido do Rei Eterno. E certamente Ele vai se compadecer de você e atender o desejo do teu coração. Não desiste. Luta pelos teus filhos. Porque essa mulher, Rispa, não abandonou os filhos dela nem depois de mortos. Olha que coisa, né? Mas para finalizar, amor de mãe é um amor incondicional, né? Que amor é esse? Maior do que esse amor que a gente vê aqui como exemplo, o de Rispa, maior do que esse amor é o amor de Deus. Amém, Jesus? Eu espero que Deus tenha falado contigo. Olha, dá para tirar muita coisa, mas eu sou limitada. E eu espero que Deus ele fale ainda contigo, ainda depois, tá? Luta pela tua família. Que história, irmãos. Quero falar para vocês que, se for da vontade de Deus, que eu tenho muita convicção que é da vontade de Deus, no domingo, depois do culto, ou seja, domingo 8h30, né, às 20h30, trago aqui a mensagem sobre o pós-traição, pós-infidelidade. O que acontece e como ser restaurado depois da traição, depois da infidelidade, e quais as chances de um casamento continuar e ser abençoado depois da infidelidade, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Alguém? A gente vai orar. Só que eu quero fazer o seguinte, nós vamos orar por todas as famílias, e eu quero, irmãos, que você venha apresentar a tua família diante de Deus, tá bom? Dê aí pra mim, em nome de Jesus. Daniel Santiago tá chegando agora, Daniel. E a Mari Mendonça. Mari Mendonça, minha querida, ainda bem que você apareceu aí. Faz tempo, né, que a gente não se vê. Ok, vamos orar. Você vai apresentar os teus filhos, a tua família. Seja uma mulher valente. Aquilo que você é, na essência, a tua vida que você constrói com Deus, a vida que está sendo transformada com Deus, ela fica externa, ela fica à mostra nos momentos mais difíceis que você enfrenta, no momento de provação. Então continua construindo uma vida com Deus e não abre mão de lutar pela tua família, certo? Ok? Mais alguém não, né? Vamos orar? Aí onde você está, inclina a tua cabeça.